Amados, 3 de abril de 2020. Estudando a vida e o andar de Enoque com Deus, me chamou a atenção várias coisas que quero compartilhar com vocês, porque o Senhor me moveu a compartilhar. Porque estes requerimentos são os que Ele está pedindo a cada um de nós, para podermos ter nele a mesma oportunidade que teve Enoque. Enoque vivia em cumprimento dos deveres da sua vida diária. Esse era o andar de Enoque com Deus. Não é se esquivar do nosso dever. Ele cumpria diariamente esses deveres em sua vida. Ele era firme, era constantemente um servo de Deus. E ainda que se relacionasse com amigos, familiares ou outras pessoas, sua fé, sua firmeza de um servo de Deus era em alta conta e não cedia porque estava diante de familiares, amigos ou outras pessoas. Ele era transparente, o que sempre era. O era diante de amigos, familiares, e era também na presença de Deus da mesma maneira. Diz ali que seu coração estava em harmonia com a vontade de Deus. Antes que seu filho nascesse, seu primogênito, e ao longo de 300 anos mais, ele começou a estar mais em harmonia com a vontade de Deus. Tinha uma perseverança e uma convicção, amados, que é a que nós devemos ter hoje em dia, amados irmãos. Disse que tinha uma mente muito poderosa, bem cultivada e um profundo conhecimento. E por que isso? Porque as pequenas coisas, esses detalhes, esse cumprimento dos deveres da sua vida diária, esse buscar a Deus, esse esquadrinhar sua palavra, esse buscar ao Senhor para saber o que Deus desejava realmente da vida dele, fazia com que a sua mente recebesse contato direto das palavras do Senhor. Assim, pôde ter esta mente poderosa, que no tempo em que ele vivia, não muito diferente do tempo que vivemos nós hoje, de maldade, de pecado, de confusão, fazia com que este homem de fé pudesse seguir adiante, e fora ele assinalado em seu tempo, não como uma pessoa de vida dupla e duplicidade de espírito, senão uma pessoa firme nas coisas de Deus. Deus também o havia honrado com revelações especiais, porque quando nós começamos a refletir o caráter de Deus em nossas vidas, o Senhor começa a se comunicar. Começa então essa comunicação direta que o céu sempre quis ter com seus filhos. E nós somos sempre os primeiros que atrapalhamos essa comunicação, porque gostamos da conveniência. Não gostamos de um assim de Jeová e cumpri-lo como é. Sempre queremos ir pela tangente, os atalhos. Então, todas essas coisas nos desviam e nos apartam de escutar a voz de Deus. Ele, Enoque, estava em contínua comunicação com o céu, todo o tempo. Senhor, olha o que estou fazendo. Senhor, assim é como o Senhor deseja? Senhor, se não é assim, diga-me, quero fazer a sua vontade. Senhor, eu não quero fazer nada nesse dia que não te honre, que não seja o teu querer para a minha vida. E certamente uma pessoa assim, o céu, está em contínua comunicação com essa pessoa. Ele reconhecia constantemente a grandeza
e a perfeição divina. Certamente Enoque, como Moisés e outros mais, heróis da Bíblia, que encontramos aqui na palavra de Deus. Enoque reconhecia constantemente a grandeza de um Deus grande, onisciente, poderoso, soberano, que rege o universo inteiro e que certamente rege este mundo. Apesar de todas as coisas que vemos por tanta maldade, tanta confusão, atualmente com essa mortandade, essa pandemia, certamente o Senhor está no controle de tudo e nada escapa aos seus olhos. Ele reconhecia isso, igualmente como nós também devemos reconhecer e reconhecer sua perfeição divina. Não podemos culpar ao Senhor, porque nos estão sobrevindo calamidades e situações difíceis. Se não temos obedecido totalmente à palavra de Deus, e se ainda não obedecendo totalmente à palavra de Deus passamos por aflição, porque certamente teremos que passar por aflição, para que o nosso caráter chegue à perfeição que é em Cristo Jesus, como Ele deseja, até porque Ele mesmo esteve neste mundo e passou por situações muito difíceis, mais difíceis que as que você e eu temos passado até agora neste mundo. Certamente, se cumprindo a vontade de Deus, passamos por dificuldades, certamente Ele estará conosco e não seremos mais provados do que possamos suportar. E como Ele mesmo prometeu, juntamente com a prova, a saída, o escape. Assim, outra coisa que me chamou a atenção de Enoque foi que ele reconhecia sua própria debilidade e imperfeição. Às vezes, temos sobre nós mesmos uma ideia que somos muito grandes, muito intelectuais, muito sábios, porém, certamente, quando nos aproximamos do Senhor e vemos quem realmente somos, nos damos conta que não somos nada e não sabemos nada. Todos os dias, esse estado de grandeza, de querer pensar que sabemos tudo, cada dia deve morrer em cada um de nós. Ante a presença de Deus, somos certamente nada. E cada um de nós temos que reconhecer que somos tão imperfeitos, que não podemos viver nem um instante sem Deus e poder preservar a vida neste mundo. Certamente, Satanás saiu como um leão rugindo, tentando fazer com que alguém desista do seu propósito com todos os seus esforços, para distrair a todo aquele que vive com um fingimento, a todo aquele que da boca para fora diz que quer fazer a vontade de Deus, que ama a Deus, porém seus atos dizem totalmente o contrário. Aquele que passa tempo pregando sobre a palavra de Deus, porém seu caráter demonstra totalmente o contrário. Tudo isso é ter espírito duplo. Assim, amados irmãos, temos que pensar em todas essas coisas, ainda mais que estamos nos aproximando da Páscoa do Senhor. Temos uma debilidade muito grande em nossas vidas. É de pensar que estamos bem, porque estamos no campo, porque fizemos nossa cabana, porque conseguimos um lugar onde tem todas as características que o Senhor nos disse que deveria ter o lugar: água própria, casa pequena, espaço grande para semear, todas essas coisas. Mas isso é preparatório para aqui, para o que já estamos vendo que vai acontecer. E ainda o que falta? Mas e o caráter? Pois é o único que vamos levar para o céu. Como ele está? Temos que analisar isso, amados irmãos, à luz da palavra de Deus, de frente ao espelho que o Senhor Jesus Cristo coloca a cada um de nós. Enoque gemia
e clamava pela maldade crescente dos ímpios de sua época. Certamente os filhos de Deus nessa época deviam estar fazendo o mesmo. Não dizer, essas coisas tinham que acontecer, ou olha o que está acontecendo aqui. Simplesmente devemos chamar o pecado pelo seu nome e clamar e gemer por essas situações, essas abominações que estão acontecendo. O homossexualismo, que está nas fileiras daqueles que dizem ser o povo de Deus, todas as coisas terríveis que estão acontecendo às portas fechadas, homens com homens, porque de Deus nada pode ser ocultado. Amados irmãos, não nos enganemos. Deus não pode ser vítima de engano. Deus nos vê transparentes, conhece nossos motivos, conhece nossos caminhos. Enquanto ainda estamos repousando, o que estamos sonhando, o que estamos abrigando em nosso coração, tudo Ele conhece. Não podemos esconder-nos. Aquele que vive em dois pensamentos, pensa que pode se esconder de Deus, pensa que por conveniência agora faz e daqui a pouco fica de joelhos e pede perdão. Não, amados irmãos, isso não é assim. Isso precisa ser por convicção, por eleição, não obedecer a homens, mas sim obedecer a Deus. Se existem homens que clamam, homens de renome, que clamam ao povo, ainda não é hora de sairmos. Fiquem, não saiam, ainda necessitamos de vocês. Não deem ouvidos. Essas pessoas que estão saindo para o campo, indo para as montanhas, o que vão fazer? Deus necessita de pessoas que preguem sua palavra. Sim, é certo que Deus necessita de pessoas que preguem a sua palavra. Porém, como Deus mesmo diz, esse evangelho será pregado por testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Como podemos dar testemunho daquilo, amados irmãos, que não estamos vivendo? Analisemos. Os homens nos salvam? Lamentavelmente não é assim. Morreram os homens para nos salvar? Não, não morreram por nós. Somente Cristo Jesus morreu por nós. Somente Ele esteve entre nós e está nos céus. Ele é o único que pode nos salvar, porque somos suas criaturas e Ele nos redimiu. Morreu na cruz do Calvário, nos comprou com seu sangue, mas isso não quer dizer, uma vez salvo, sempre salvos. A salvação é condicional, e é condicional, amados, à obediência. Se obedecemos, passamos dificuldades, como será com os que não obedecem? Meu coração se agita, meus olhos já não aguentam mais lágrimas de ver o que está passando no mundo e da ambivalência daquele que diz ser o povo de Deus. Cegos em quatro paredes, com líderes opressores que em todo o tempo vive repetindo a mesma coisa. Se forem às montanhas, vocês irão se perder. Não façam isso. Essas pessoas estão loucas. Amados irmãos, analisem, pensem. O Senhor está chamando o seu povo a sair com prontidão, porque o que estamos vendo não é nada, nada, amados irmãos, em comparação ao que vai vir. Quisera eu que algum de vocês pudessem pelo menos visualizar alguma das coisas que o Senhor tem me mostrado. É terrível, amados irmãos. Muitos, muitos diziam: por que a irmã Daisy chora? Amados, eu quero lhes fazer uma pergunta. O que está acontecendo no mundo hoje não é para chorar? Certamente o Senhor já havia me mostrado muitas coisas destas e muitos mais que faltam, que são ainda mais graves que estas. Amados irmãos, não há palavras para explicar. Tem sido tratado em cada testemunho, em cada revelação que o Senhor me tem dado, em cada sonho, de poder dizer com minhas próprias palavras, com meu pouco vocabulário poder expressar. Mas agora,
Vocês estão podendo ver e entender um pouco o sofrimento do qual uma pessoa pode experimentar quando o Senhor começa a revelar estas coisas, amados irmãos. Enoque também evitava se associar com os ímpios. Amados, isso muito me fez lembrar de Ló e Abraão. Saíram, estavam juntos. De repente, problemas entre eles. Isso que levou Ló a decidir ir para a planície. Tanto foi que se aproximou mais e mais de Sodoma, até que entrou. Ele pensou como muitos pensam. Viver entre eles, eles precisam. Ali é onde eu vou pregar, clamar. Ali é onde eu vou dizer a eles. Ali é onde vou poder ajudá-los para que saiam e possam se salvar. Amados, o Senhor já nos deixou a história escrita para que nos dessemos conta que Ló, a duras penas, pôde se salvar e suas duas filhas. E, contudo, a contaminação era tão grande que havia em suas filhas, que as levaram a se deitar com seu pai e conceber dele. Amados, não é entre eles, não é entre o pecado, onde vamos levantar a palavra do Senhor para que eles escutem, como disseram os sodomitas a Ló. Você chegou aqui, foi amparado por nós, e agora deseja ser juiz entre nós? Amados, pensem, pensem, porque não nos resta muito tempo. Pense, porque se certamente não utilizarmos nossa mente, como disse o Senhor, que irá por toda a terra buscando o povo pensante, teremos o livre-arbítrio para decidir. Não iremos poder dizer que foi por culpa deste ou por culpa daquele, porque não me falaram do púlpito ou porque a organização não fez uma nota oficial, por isso que eu não o aceitei, porque eu era bem obediente a todos eles. Amados, ao único que devemos lealdade é aquele que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Que estamos fazendo? Que rumo tem tomado nossa vida? E certamente, cada chefe de família, quer seja o pai, que esteja com a esposa e os filhos, ou a mãe, que esteja sozinha com seus filhos, que rumo tem tomado sua família? Amados, isso é muito sério. O que estamos vivendo no mundo, se não ficamos alarmados, se não nos chama atenção e não levanta um sinal de alerta em nossa mente, é porque realmente estamos em um estado tão adormecido, amados irmãos, que estremeço por estes irmãos que estão assim. Amados, é muito importante que possamos analisar todas estas coisas. Não é entre o pecado, lutando aí a batalha, porque precisamos levantar nossa voz e não podemos deixar. Não, Deus não nos chamou para isso, amados irmãos. Deus está tirando um povo e os levando para as montanhas, para que se encontre com Ele, para que através dos ministros silenciosos, esse caráter tão defeituoso que possuímos, Ele possa implantar seu caráter em cada um de nós, amados irmãos, para que possamos dar a tala para podermos termos a autoridade do céu, para poder ter autoridade, amados, com as vestimentas de Cristo Jesus e poder então falar com aqueles quando Deus nos autorizar. Amados, quando Deus dava alguma mensagem a Enoque, então ele descia a montanha para falar com o povo, porém descia com um medo terrível, porque ele dizia: Senhor, livra-me, para que quando estiver entre eles, não venham ofender-te em alguma coisa. No entanto, nós nos rodeamos dia a dia com o pecado e pensamos que podemos sair ilesos e que não vamos nos contaminar. Amados, o pecado não podemos ver como é. É terrível para nossas vidas, porque o pecado
nos distancia de Deus e nos leva à morte. Pecado é morte, amados irmãos, e um Deus tão justo, tão verdadeiro, quando vier nas nuvens dos céus, onde quer que haja pecado, seu fogo consumidor vai exterminá-lo. E se estiver entre nós este pecado, certamente seremos exterminados. Amados irmãos, pensem, analisem. O Senhor não falta muito para a sua vinda, mas certamente Ele está preparando um povo. Enoque passava muito tempo em solitude, em meditação, em oração. Amados, o Senhor parou o mundo nessa quarentena antes da Páscoa para que pudéssemos meditar, para que estivéssemos em solitude em nossas casas com nossas famílias. Os que estão vivendo nos campos, temos um pouco mais da bênção de Deus, porque podemos sair nas montanhas desta terra, poder estar debaixo de uma árvore, meditando na palavra de Deus, entre os pássaros, os animais, poder ver a criação de Deus, estar mais diretamente integrados com Deus da natureza, com o nosso amado Criador. Ele certamente está falando ao seu povo nesta hora. Se não podemos nos dar conta disso, isso é muito triste. Eu oro, amados irmãos, cada dia, para que seu povo possa se dar conta, especialmente os jovens, que têm tantas aspirações neste mundo, para que possam se dar conta que nada daquilo que aspiram para este mundo ou que possam desejar aqui é nada comparado ao que Deus tem preparado para eles na pátria celestial. Às vezes, gostaria de saber desenhar para poder colocar num quadro um pouco do que tenho visto, do que o Senhor tem me mostrado. Lamentavelmente não sei, porém peço ao Senhor, se esta é a sua vontade, que possa me conceder, para que muitos possam ver e se dar conta vagamente, com os materiais que temos aqui neste mundo e conhecemos, poder visualizar um pouco das maravilhas que o Senhor tem para cada um de nós. Agora é momento de oração, é momento de solitude, é momento de meditação, amados irmãos. Não tomem isto por passageiro. Isso que está acontecendo não é uma casualidade. Certamente o inimigo, usando entidades humanas, tem feito tudo isso. E não é nada em comparação às coisas que sucederão e que tem planejado em fazer, e especialmente aqueles que desejam ser fiéis a Deus até o fim. Porém, o Senhor certamente disse que vai estar com seus filhos até o fim do tempo. Somente o que temos de fazer é nos colocar nos caminhos do Mestre, e certamente chegaremos ao porto seguro agarrado nele. Enoque assim buscava, ante ao Senhor, um conhecimento mais claro de sua vontade, a fim de cumpri-la. E essa deve ser nossa busca, amados irmãos, hoje em dia, dia após dia, momento após momento. Senhor, o que tu queres que eu faça? Se o Senhor nos disser algo e falar, preciso ser honesto e dizer: sim, Senhor, estou cansado, ajuda-me. Ah, Senhor, eu estava me esquivando de fazer isso porque não gostava desta maneira. Porém, se é assim que tu queres, eu vou fazer. Ó Senhor, me ajuda. Não está sendo fácil. Meu corpo tem se negado, porém quero fazer a tua vontade. Sejamos sinceros com o Senhor, amados irmãos, porque antes que possa abrir a minha boca, Ele sabe o que sentimos e o que temos em nosso coração. Porém, certamente são estes que Ele busca, quando realmente chegamos a uma comunhão com Deus, de sermos amigos deste Pai Celestial, porque Ele não nos concede sem merecermos. Que privilégio, amados irmãos! Que privilégio de que cada coisa que fazemos em nossa vida
Ele possa nos dirigir e nos dizer o que fazer, o que não fazer e como fazer. Aquilo que nós pensávamos no princípio que era tão difícil, entretanto, quando Ele abre as portas para que possamos caminhar, como caminhou o povo de Israel, através das águas do Mar Vermelho. Os milagres que o povo de Deus experimentará nestes dias e nos dias subsequentes, amados irmãos, são coisas maravilhosas que somente o céu pode fazer. Porém, temos que buscar saber qual é a vontade de Deus para querer de todo o coração cumpri-la. Para Enoque, a oração era o alento da sua vida, e assim deve ser para cada um de nós. Buscar ao Senhor em oração, falar com Ele, como se fosse o ar que respiramos. Amados irmãos, não há ninguém que possa chegar ao céu sem praticar isso, sem fazer isso, um hábito em sua vida. Internalizar em nossas vidas como necessitamos do ar para continuar. Assim, amados, a oração é vital para poder continuar neste mundo e sermos vencedores em Cristo Jesus. Assim, amados, por isso que se diz que Enoque vivia na atmosfera do céu, mesmo estando aqui na terra. E isso é o que o Senhor deseja para cada um de nós, amados irmãos. Eu espero no Senhor que cada um de nós possa entender isso, igual à história de Noé. Grandes coisas maravilhosas, que eu sei que todos aqueles que têm lido nestes dias têm aprendido, amados irmãos. Busquem ao Senhor como Ele merece, não simplesmente de palavras, mas em atos. Queira Deus que isso seja uma realidade na vida de cada um de vocês. Amados, é importante que na vida de cada um de nós haja abnegação em vez de cobiça, que haja sinceridade ao invés de hipocrisia. Amados irmãos, que haja misericórdia ao invés de crueldade e que haja gratidão ao invés de ingratidão. Certamente, se tivermos abnegação, sinceridade, misericórdia e gratidão, estaremos indo pelo caminho seguro. Porém, se não, se é o contrário, e tivermos a cobiça, que é a idolatria, hipocrisia, crueldade, ingratidão, teremos o eu enaltecido. E até que o eu morra, Jesus Cristo não pode nascer em nossas vidas. Não podemos ter o caráter de Deus implantado em nossas vidas. O que importa, o que digam e o que façam com cada um de nós, nós teremos nossa vida escondida através de Cristo Jesus. E isso é o único que importa. O único que importa é exaltar ao Cordeiro e caminhar através dos seus passos. Amados irmãos, assim o eu começa a morrer e o caráter de Cristo Jesus começa a ser visualizado e crescer em nossas vidas, até que deixamos de ser nós mesmos e sejamos Ele em cada um de nós. Recordemos a mensagem da justificação pela fé. Muito simples, certamente. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Somente a justiça de Cristo, imputada na minha vida, porque eu reflito o seu caráter, e o único que me dá garantia, a mim e a cada um de vocês, a salvação de todas as coisas terríveis deste mundo e, acima de tudo, a salvação pela vida eterna em Cristo Jesus. Queira Deus que cada um de vocês, nestes dias que se aproximam da Páscoa, na ceia do Senhor, amados, possamos nos encontrar certamente com Cristo Jesus, já não somente de palavras, mas caminharmos através dos seus passos e em atos possamos dizer ao mundo que já não vivo mais eu, e sim Cristo vive em mim. Que o Senhor abençoe a todos.